Para as pessoas que começaram a entrar no mercado de trabalho após 2019, após a reforma da Previdência, além da questão da idade, que já está pré-definida, né, para quem entra após a reforma em 2019, tem outros quesitos, algumas situações que essas pessoas devem ficar atentas? Aí a gente está falando aí do tempo de contribuição, né? Além da idade. O mínimo hoje são 15 anos de contribuição. E aí, essa aposentadoria programada, né, que envolve tempo de contribuição e idade, a gente tem um cálculo que interfere na renda mensal. Então, antes era 100% da média das 80% maiores contribuições. Hoje a gente mudou essa regra, não é mais 80%, é 100%. E além dessa regra do 100% da média, a gente ainda tem uma outra regra do cálculo, de 60% em cima desse valor. E vai aumentando 2% a cada ano de trabalho. Então, para a pessoa chegar no 100% do valor que ela deveria ter direito, ela tem que ter mais de 15 anos de contribuição. E aí cai naquela questão dos 30 anos mulher, 15, 35 anos homem, né, que pode fazer. Então, isso tudo precisa de cálculo, Geraldo, para saber qual é o melhor momento da aposentadoria. Não, a gente não fala mais em só idade. A gente não pode falar, 60 anos eu vou me aposentar e vou ser feliz para sempre. Aos 60 anos, você tem o início de um direito para se aposentar. Mas é bom sempre ter certeza de que qual o valor que eu vou receber de aposentadoria aos 60 e qual o valor que eu vou receber aos 70, por exemplo. Tem uma diferença aí em razão do cálculo da renda, né? Mas isso tudo vai também das condições da pessoa. Muitas vezes aos 60, 65 anos, as pessoas já querem se aposentar. Porque elas pensam que esse valor já dá para fazer outras coisas. E aí vai mesmo de cada análise. Eu sou muito aberta às pessoas que me procuram e dizer, é você que vai me dizer o que você precisa, qual a sua necessidade. À época da reforma da Previdência, a gente ouviu algumas ponderações e elas se aplicam hoje. Eu ouvia colegas seus dizer o seguinte, olha, o governo está dando um tiro no pé, porque aumentando as dificuldades para se aposentar, o jovem não vai querer contribuir com a Previdência Social. E com isso, se ele alega, e é mentira, os advogados diziam isso à época, que há um déficit lá, vai ficar pior, porque esse jovem vai buscar um outro meio para poupar ao longo da vida, para ele fazer uma previdência privada, alguma coisa nesse sentido. Até dizia, eu acho que é isso que o governo quer, acabar com a Previdência Social e deixar todo mundo buscar a Previdência privada. E parece que eles tinham certa razão. Hoje a gente ouve muito jovem falar sobre isso, né? Planejando a vida dele sem contar com a Previdência Social, né? Muitos querem empreender e aí já vai para a Previdência privada, já vai por aí, né? O que eu vejo é que o cenário mudou, né? Quando eu falo assim, da aposentadoria na época dos meus pais, né? A gente fala das pessoas se aposentando aos 50 e poucos anos. E aí, isso ia pro sistema da Previdência Social como um déficit. Se a pessoa continuava trabalhando, ok, ela estava aposentada, mas ela ainda estava contribuindo para o INSS. Mas muitas pessoas pararam de trabalhar naquela época. O que eu entendo é que o governo, na verdade, ele taxou, criou regras, para a pessoa trabalhar mais tempo. Se aposentar realmente na época que ela não tem mais condições de trabalhar. Por isso que ele trouxe, a lei ela trouxe benefícios para aquelas pessoas que vão se aposentar mais velhas. Isso é fato, isso é notório quando a gente pega a regra de transição, quando a gente pega um cálculo de uma aposentadoria por idade, que a pessoa contribuiu e tem uma média de salário mínimo, de salário de R$2.000, R$2.500 e vai aposentar com salário mínimo. Então, se ela continuar trabalhando, ela vai aposentar com um valor maior. Então, o que o governo quis, o que o legislador quis, na verdade, não é tirar as pessoas do fator de contribuição, mas sim que elas trabalhem mais, contribuem mais e lá na frente aposente com um valor mais justo, né? É assim que eu vejo. E lógico que essa questão de hoje estar buscando outras fontes de renda, isso já vem se falando há muito tempo.
Isso já é uma cultura que o brasileiro tem que ter. Ele não pode se aposentar com uma fonte de renda, né? Buscar a segunda, terceira fonte de renda. E muitos a gente vê buscando aí a previdência privada, ou talvez imóveis, aplicações, rendimentos. Mas isso é importante. Eu vejo que foi importante para o brasileiro começar a abrir a mente e ter essa cultura de buscar outras fontes e não só a previdência social. Interessante, né? Porque é o que você falou e a gente já disse lá atrás, né? Hoje, talvez ele continuando a trabalhar, o cidadão que se aposenta, ou cidadã, a renda do salário mensal mais do benefício, ok, dá para viver bem, mas vai chegar um tempo que vai ficar só com benefício. E se não tiver uma receita além do benefício, talvez aquele benefício não dá, né? Porque com a idade você vai tendo um monte de problema, né? Você tem questões de saúde, tem medicamentos, tem outras coisas para cuidar. E às vezes você precisa de ter uma renda maior. E muitas vezes, hoje, a maioria dos benefícios, você pode contestar se estiver errado, que a gente tem no ciência é um salário mínimo mesmo. A maioria da base da pirâmide é. Tem alguns que vai no teto ali de 8 mil e poucos reais, mas são raros. Exatamente. Você está correto com relação ao percentual hoje de benefícios salário mínimos, até porque envolve outros tipos de benefícios, não só a aposentadoria, mas como o BPC, né, a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, hoje o percentual, com certeza, do salário mínimo é maior no Brasil. Mas essa questão de estar sempre atento a não depender somente da Previdência Social, por que eu digo isso? A diferença da Previdência Social para a Previdência Privada, ela é grande. Por quê? Quando a gente fala de Previdência Social, a gente está falando de caráter recíproco. E o que é isso? Quem paga as aposentadorias das pessoas que estão hoje inativos? Somos nós, que estamos ativos. E somos obrigados, não existe a opção de não contribuir para aquela pessoa que trabalha e tem renda. Ela é obrigada a contribuir. Mesmo os autônomos, ele é obrigado a contribuir no Código Contribuinte Individual. Agora, a previdência privada, a gente fala de fundo. A gente fala de uma poupança que ali está trazendo um fundo e é desse fundo que você vai se aposentar. Que é diferente da Previdência Social, que é recíproca. Depende do fundo que está envolvendo na época da sua aposentadoria. Então, eles já estavam prevendo que lá na frente, daqui 20 anos, ou talvez menos, não teria esse fundo. Eu não consigo dizer se existiria ou não déficit. Como você disse, existiram especialistas defendendo a tese de que iria existir, e existia especialistas defendendo que não iria existir o déficit. Eu entendo que o que chegou à conclusão é que as pessoas precisariam trabalhar mais tempo, aposentar com a idade avançada, e aí sim ter uma consequência, uma continuidade na Previdência Social. Porque eu acho que a Previdência Social não vai acabar. Isso aí, para mim, é uma mentira. Previdência Social vai existir, ela está prevista na Constituição Federal, ela vai existir para sempre. Mas a questão do fundo dela é que vai alternando e depende da população.